Olá, eu sou Robernane Ferreira Lima e você está no canal Coisas do Reino. Quero te informar que este canal tem mais de 140 vídeos exclusivamente para você. Por favor, se você ainda não está inscrito, inscreva-se e acione o sininho. Fazendo isso, você receberá sempre um aviso todas as vezes que eu postar um novo vídeo. Neste vídeo, você vai ver e ouvir algumas coisas sobre o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento? A palavra arrebatamento é derivada da palavra utilizada na tradução latina da Bíblia, a Vulgata, para traduzir o verbo grego harpazo, que significa pegar, agarrar, elevar ou levar pela força. Está no texto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. A doutrina sobre o arrebatamento da igreja é de suma importância para todos nós, pois todo cristão verdadeiro deve aguardar e desejar ansiosamente por este dia. O arrebatamento será o momento em que o Senhor Jesus deixará o seu trono no céu e virá pessoalmente ao encontro da sua igreja a fim de levá-la para a casa do Pai. Assim como o noivo vai ao encontro da sua noiva, o Salvador virá ao encontro dos que comprou pelo seu sangue e os conduzirá para a sua glória. Então se cumprirá literalmente a promessa de João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. No arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra, ele estará nos ares ou nas nuvens, e ali terá o encontro com a sua igreja. Quem será arrebatado? Os mortos em Cristo de todas as épocas ressuscitarão em corpos gloriosos, semelhantes ao de Cristo quando ressuscitou. Na glorificação dos santos, os frágeis corpos mortais serão revestidos de imortalidade. Serão os primeiros a ressuscitarem, como Paulo lembra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Os santos que hoje morrem mais cedo encontrarão com o noivo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas seremos todos transformados. Quem será arrebatado? Os que creem em Cristo, os que ouvem a palavra e creem em Deus, os que confessam a Jesus como Senhor, os que amam a sua vinda, os nascidos de novo, os fiéis, os perseverantes. Quando será o arrebatamento? A Bíblia não informa uma data exata sobre quando será o arrebatamento, mas ela afirma que o dia do arrebatamento já está determinado e só Deus o conhece. Sem tratar exatamente as datas, os cristãos se posicionam de maneiras diferentes com relação ao período
em que o arrebatamento acontecerá. Basicamente, existem três interpretações principais sobre este assunto. Primeiro, pré-tribulacionismo. Essa linha de interpretação defende que o arrebatamento será antes da grande tribulação, exatamente para livrar a igreja do grande sofrimento que ocorrerá na terra. Quem adota essa interpretação geralmente faz uma distinção completa entre Israel e igreja, defendendo que a grande tribulação será apenas para Israel e, portanto, a igreja de Cristo deverá ser retirada da terra. Segundo, mesotribulacionismo. Essa interpretação ensina que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. Segundo essa posição, os primeiros anos da grande tribulação serão de paz e prosperidade mundial. Mas, de repente, essa falsa paz será quebrada e o anticristo revelará toda a sua perversidade. E é então que ocorrerá o arrebatamento da igreja. Terceiro, pós-tribulacionismo. Essa interpretação defende que o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação. Durante esse período, a igreja será duramente perseguida, pois Satanás e seus agentes tentarão a todo custo eliminar a pregação do Evangelho, até que então Cristo surgirá nas nuvens para buscar o seu povo e trazer grande juízo sobre os ímpios. Vejamos agora as razões bíblicas por que cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Nenhuma passagem na Bíblia fala claramente, objetivamente, que a igreja passará pela grande tribulação. Israel, sim, sempre está identificado como passando pela grande tribulação, bem como as nações ímpias de todo o mundo, mas a igreja não. A igreja de Filadélfia, a igreja em Apocalipse, representa a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias do arrebatamento. Vejamos a promessa. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Vemos aqui a tentação. Se trata de uma tribulação de âmbito mundial, tentação que há de vir sobre todo o mundo. O livramento da hora da tentação ou da provação que virá sobre todo o mundo não se refere apenas à igreja de Filadélfia, mas é uma advertência a todas as igrejas cristãs. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. Ela passará sim pelo princípio das dores, conforme Mateus 24, versículo 8. A grande tribulação será um período de 7 anos de sofrimentos jamais vistos e sem nenhum parâmetro jamais ocorrido em todo o mundo. É também chamado de a grande aflição, conforme Mateus 24, 21. Tempo de angústia, conforme Daniel 12:1. Angústia de Jacó, conforme Jeremias 37. Essa angústia vai superar
tudo aquilo que o mundo já tenha provado até então. Fica mais evidente, pois, que nenhuma parte da Igreja de Cristo será deixada na terra para sofrer os julgamentos de Deus durante a grande tribulação, pois esses julgamentos serão a plena manifestação da ira de Deus. Quando será o arrebatamento? Iminente, isto é, pode ocorrer a qualquer tempo, não depende do cumprimento de nenhum sinal. Não há na Bíblia profecias ou sinais proféticos para se cumprirem no período compreendido entre a igreja e o arrebatamento. Será muito rápido, num abrir e fechar de olhos, conforme 1 Coríntios 15:52. Ninguém sabe o dia nem a hora. É certo que Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe, nem ainda os anjos dos céus, apenas o Pai que está nos céus. Mateus 24:36. É um erro tratar de datas, dias e horas, como tem feito alguns dos falsos profetas e falsos mestres, e que têm caído em vergonha. Agora, é interessante ver que, ainda que Jesus não tenha dito nem a data, nem a hora, nos deu sinais e tempos pelos quais devemos olhar para ter ideia de quando serão essas coisas. Em Mateus 24:42 e 44, Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. O crente é chamado a vigiar, esperando a vinda do Filho do Homem. Jesus, além disso, nos deixa dito: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Mateus 24:32 e 33. Qual deve ser a nossa posição antes do arrebatamento? 1. Devemos amar a vinda do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, está escrito: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Mas a todos os que amam a sua vinda. 2. Devemos esperar por ele. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, está escrito: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 3. Devemos desejar ardentemente a vinda de Cristo, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. 4. Devemos orar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. 5. Devemos estar preparados para este dia. Em Mateus 24:44 está escrito: por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. 6. Devemos vigiar.
Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2, está escrito: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Como será o arrebatamento? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Será o dia mais terrível da história da humanidade, o dia mais tenebroso, dia de dores e angústia, devido a esse grande sequestro inesperado para muitos. Porque muitos são aqueles que ficarão para trás, famílias inteiras sofrendo e chorando a perda de seus entes queridos, principalmente milhares de crianças de todas as idades desaparecidas, inclusive as que estiverem ainda no ventre da mãe. Será um acontecimento tão rápido que a Bíblia exemplifica como num piscar de olhos. Muitos serão pegos de surpresa, mas vejo que muitos que praticam um evangelho de mentira e que não levam a sério as coisas de Deus, não serão arrebatados, não terão um encontro nos ares com o Senhor. O arcanjo soará a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Neste momento se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Nós seremos transformados, receberemos um corpo incorruptível, revestido de glória, semelhante ao que Cristo recebeu após a ressurreição. Nós seremos arrebatados nas nuvens, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Também receberemos vestes celestiais, conforme Apocalipse 19, 7 e 8. A igreja não passará pelo período da grande tribulação. A igreja precisa ser retirada da terra para que se inicie a grande tribulação. Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Nesta referência, o iníquo ou profano, que é o anticristo, não poderá iniciar seu governo sem que aquele que o impede de agir seja retirado da terra. E sobre a identidade deste existe muita especulação. No entanto, podemos concluir que não se trata de outro a não ser o Espírito Santo, e sendo a igreja templo do Espírito Santo, quando esta partir, ele irá também. Podemos declarar então, para que o anticristo possa iniciar sua atuação, é necessário que o Espírito Santo, juntamente com sua habitação, sejam retirados da terra, e que, em termos de tempo, só pode ser antes de iniciar a grande tribulação, deixando então um caminho livre para a besta, para o anticristo. É preciso não confundir. A igreja não é detentora pelo fato de ser a habitação do Espírito Santo. Ela apenas age por meio dele. No entanto, o agente do poder espiritual que impede a manifestação da besta é o Espírito Santo.
A igreja será beneficiada com o arrebatamento, porque o Espírito não pode estar desvinculado dela. Conclusão: a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja acontecerá repentinamente. Quando a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será repentino, ela está se referindo ao fato de que a volta de Jesus será como um relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente. Mateus 24, 27. É por isso que o apóstolo Pedro escreve que o dia da volta do Senhor virá como um ladrão. Todavia, é importante entender que os verdadeiros seguidores de Cristo não serão surpreendidos, ou seja, o arrebatamento da igreja será repentino, mas só pegará de surpresa os incrédulos. Por isso que ele será repentino, mas ao mesmo tempo esperado pelos fiéis. Portanto, o arrebatamento da igreja será um momento de grande alegria para os salvos e de terrível pavor para os ímpios. Os incrédulos serão surpreendidos por uma repentina destruição que virá sobre eles. A Bíblia também diz que o arrebatamento da igreja será um evento glorioso e o nosso Senhor virá em grande poder e glória nas nuvens. Neste momento, todos os remidos encontrarão o Senhor nos ares. Os fiéis que já morreram serão ressuscitados e os que estiverem vivos também serão transformados e receberão corpos glorificados semelhantes ao de Jesus. Esse será um processo incompreensível ao raciocínio humano, tanto que Paulo descreve esse momento como um mistério que ocorrerá repentinamente, como no abrir e fechar de olhos. Contudo, o próprio Jesus, em seu sermão escatológico, nos exorta a aguardar o maravilhoso dia do arrebatamento da igreja com muita vigilância e diligência. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu quero perguntar para você: você está preparado? Você está vigiando? Você está aguardando o Senhor Jesus? Ele virá. Se você crê que vai ser antes do período da grande tribulação, amém. Se você crê que é após a grande tribulação, amém. Se você crê que é durante a grande tribulação, amém. O importante é que você saiba que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.